Bem-vindo! Quem se conhece, cresce. Ó, vou até beber uma água aqui. Tá quente hoje em Goiânia. Se você não se inscreveu, se inscreva. Por quê? Hoje eu trouxe um cara aqui, um empreendedor, que eu vi um pouco da história dele, que eu fiquei assim, cara, não vou nem perguntar pra ele em off, porque eu tô muito curioso de onde que ele, a formação dele, onde que ele chegou hoje. Porque eu conheço algumas pessoas que têm a formação que ele tem e que, assim, são boas pessoas, mas estão dando aula, estão em algumas escolas. Hoje a gente vai falar sobre mercado imobiliário, sobre liderança, comunicação, né, Daniel? E eu quero que você pegue agora um caderninho e a sua caneta para anotar, que vai ser assim, ó, uma hora e pouco de mentoria. Eu vou sugar o que eu puder aqui do Daniel. Daniel, que a gente teve que regular tudo aqui, né, Davi? Que o cara é meio grandão, né, meio galã de novela. Tivemos que regular tudo para ele. Cadeira, microfone. O bicho é alto, né? É alto. Você tá doido. Tem o quê? 1,90? 1,90. Daniel, querido, muito obrigado por você ter vindo aqui, ter aceitado isso. o nosso convite ao Quem Se Conhece, Cresce. O que você achou do tema aí do nosso podcast, Daniel? Você que é um cara vivido. Para mim, em primeiro lugar, um prazer imenso estar aqui. Fico muito lisonjeado pela oportunidade. Eu penso que é um slogan, é um tema, é uma referência que se conecta muito com o nosso negócio. Foi. Hoje a gente primeiro trabalha com pessoas, depois a gente trabalha com negócio e é levando totalmente os nossos brokers, os nossos colaboradores a ter totalmente ciência de quem eles são, buscar o autoconhecimento. Então, penso que é uma referência com que traz muito impacto, que é o novo, Sim. que é o que está fazendo as empresas, as grandes empresas, escalarem de uma forma muito grande, ter performance, Sim. uma vez que os donos têm um olhar para as pessoas. Sim. E as pessoas hoje você tem quantas pessoas trabalhando Hoje com você? nós temos mais de 110 colaboradores. Nossa. É uma empresa que nós iniciamos ela efetivamente o ano passado. Uhum. A gente iniciou com cerca de 70, 75, um turnover muito pequeno. Uhum. E a gente teve muita contratação dentro da imobiliária. Para quem não conhece, o Daniel, ele é o sócio fundador, né, da Home Class. Só para a turma entender, eu vou até colocar... Ah, aqui não tem todos, né? Que eu ia falar as empresas que vocês atendem. Mas só para a turma que está assistindo você. A Home Class atende só alto padrão? A Home Class, ela se posiciona, a gente trabalha, a gente é nichado em alguns segmentos, mas a gente pensando no mercado como um todo e trabalhando de forma muito estratégica. Perfeito. Hoje a gente tem gestores capacitados demais que trabalham o Minha Casa Minha Vida, faixa 2 até a faixa 4. Que legal. Mas o grande share hoje da Home Class é trabalhar o ticket médio alto. A gente, só para você ter um dado, a gente vendeu em 8 meses, nós como empresa, mais de 40 milhões na City Incorporações, produtos de altíssimo padrão. Só para você ter um outro dado, o ano passado nós vendemos a cobertura mais cara em Goiânia. Então foi vocês. Foi nós que vendemos. Que legal. A cobertura de 14 milhões e 300, a cobertura do City Palace, ali em frente ao Vaca Brava, sim, uma área extremamente desejada. Então a gente posiciona, a gente deve, a gente tem um planejamento de crescer e depois criar alguns nichos dentro da empresa, levantar alguns colaboradores e criar uma empresa muito grande. Você tem essa pegada, né? Eu vi, comecei a estudar lá. Eu não gosto muito de falar antes, justamente para isso, porque é pra gente desenrolar, porque vai que a pessoa tá assistindo a gente, ela também tem a curiosidade, né? Aí eu, porque, pra vocês entenderem por que eu chamei o Daniel. Não é só uma imobiliária, é imobiliária que fala mesmo, sim, né? Sim. Não é só uma imobiliária. Como assim? Não é. Se vocês forem no perfil dele, ele tem muito do que a gente fala e do que a maioria de vocês que assistem gostam. Isso que ele falou do desenvolver pessoas. Então, é um gestor que está sempre ali. Nossa, eu vi vários vídeos, você e outras pessoas que você convida, desenvolvendo seu time. Exato. Desenvolvendo seu time para serem líderes de líderes. Exato. E aí eu fiquei, opa, peraí.
Porque eu já entrevistei donos de imobiliária. É bacana, né? A gente vai até falar, sim, um pouco sobre isso, mas você deu uma destoada. É o que você falou do começo de pessoas. É. Você já leu o Simon Sinek? Sim. O Simon Sinek tem aquela frase célebre dele lá, né? Os clientes são pessoas, Exato. os vendedores são pessoas e as pessoas que estão com você, trabalhando com você, são pessoas. Exato. Então, se você não entender de pessoas, você tá perdido. Mais ou menos o que eu vi de você, assim. Eu falei, caramba, de onde que veio essa coisa sua de cuidar dos outros? A minha formação inicial, eu sou pedagogo, minha formação é ciências biológicas, então eu tive uma... É um biólogo, gente, é um biólogo, tá vendo? É um biólogo. Os meus biólogos que eu conheço é professor, tem o Flávio, que é o cara da sustentabilidade, mas aqui, ó, o biólogo bilionário, ó, Bibi, gostei. Então, assim, eu sempre conectei com pessoas, eu tinha que vender o meu produto, que eram as minhas aulas, desde o início. E antes da biologia, eu trabalhava também no varejo, mas eu sempre fui muito de pessoas, sempre fui muito conectado em ver o melhor das pessoas. Talvez eu nasci com esse talento, outros não nasçam com isso, eu desenvolvi isso, eu tive a capacidade de me atualizar sempre, e eu consigo enxergar sempre, ao máximo, o melhor nas pessoas, talvez aquilo que eles nem enxergam. Isso também faz parte, eu acho que é um sacerdócio meu, eu acho que eu vejo que o business que eu atuo é prestação de serviço total, então é uma comunidade, a gente implementou a cultura para que a gente tivesse uma causa, então as pessoas que trabalham conosco trabalham por uma causa, e a gente trouxe uma cultura que ela é muito palpável, então há uma atmosfera cultural, onde a gente trabalha as pessoas. Home, quando nós pensamos no nome, eu falei, cara, o nosso nome é Home Class, aula na casa, é treinamento ao máximo, que há muitos programas onde a gente podia desenvolver as pessoas ao máximo, fazer com que essas pessoas acreditassem nelas, exaurisse toda a mentalidade, toda aquele chip de pobreza, falando de uma forma muito mais incisiva, acabasse com esse tipo de pobreza e começasse a desenvolver uma mentalidade milionária mesmo, porque a condição mesmo é pensamento, é se ver grande, é lutar contra esse marasmo da baixa estima todos os dias. E aí a gente começou a criar uma cultura muito forte. Hoje nós temos vários exemplos dentro do nosso negócio. Pessoas que começaram andando conosco ali com um carro simples, popular. Hoje está aí com um carro caro, um carro de mais de 200, 300 mil reais em um ciclo de 24 meses. Começaram lá vendendo apartamentos, um ticket aí de 300 mil, hoje vende apartamentos de 7 milhões. Nossa. Por quê? Porque a gente acreditou nas pessoas, fizemos com que essas pessoas acreditassem nelas, e aí a gente criou neles, implantou um chip de milionário, e hoje são pessoas que não só estão como brokers, mas hoje já estão escalando, mudando de fase dentro da carreira, se tornando líderes, se tornando também futuros diretores, talvez sócios nossos, pessoas empoderadas, com a mentalidade de nobreza, de sacerdócio, de riqueza. Eu acredito que dentro desse business que eu escolhi, que eu deixei um diploma ali de lado, eu tinha que ter prazer. Eu amo o que eu faço, mas o meu maior prazer é levantar líderes, é formar pessoas, fazer as pessoas prosperarem. Claro, eu prospero muito com isso, eu ganho muito dinheiro com isso, mas vai todo mundo junto crescendo. Nós temos essa mentalidade, e essa mentalidade está impregnada dentro do nosso salão de vendas. As pessoas se conectam conosco por conta disso. Claro, a gente tem pessoas que não faz sentido estar conosco, a gente tem uma cultura estabelecida, mas a gente tenta ao máximo fazer com que cada um que esteja conosco possa escalar, porque a gente acredita que é uma rampa de crescimento para todo tipo de indivíduo. Você faz uma pegada, pelo que eu vi, vocês fazem aqueles treinamentos introdutórios, eu fui estudando, vendo os vídeos, mas aí depois... Como que você coloca? Você já é um exemplo, beleza. Sim. Eu sou um exemplo, né? Cara, são 19 anos de carreira, né? Cara da biologia e tal, e cresci, não foi do nada. Não. Só que, além disso, eu vi que você coloca ali para eles alguns cursos, né? O que eu quero entender, como que você colocou essa cultura que não foi hoje, né? Você tem outros sócios? É só você? Como que é? Lá são 3 sócios. Como que vocês colocaram essa cultura assim, cara? Isso. Lá são 3 sócios diretores, eu, o Soares e a minha esposa, a Nayara. Então, todos muito pedagógicos, a minha esposa é muito pedagógica. Então, a gente criou o Homeschool. O Homeschool é para ensinar
eles ao máximo de produto, de rapport, neurociência, fazer com que eles conectam com ele e com os clientes. A gente trouxe o TAL, que é onde a minha esposa que pilota, trazer uma venda de alto impacto, empoderar eles para se conectar com os clientes. Tem o Diamond, é onde a gente ensina eles a atenderem leads de altíssimo padrão, leads de produto muito únicos na cidade. Então, a gente tem uma galera que atende esses leads. E eu criei o Trainer, que é o Home Trainer, para mim ensinar tudo aquilo que eu adquiri nesses 19 anos de experiência, poder deixar, um legado. Então, eu tento trazer de forma muito prática. Quando eu vivencio isso, porque eu tenho muita... O Trainer, outras pessoas podem aprender. O Trainer eu não abri para o mercado, a gente está criando, deve abrir esse segundo semestre para o mercado como um todo, mas no primeiro momento eu abri, inclusive nós levantamos o Vitor Caluf, foi o primeiro Trainer que nós levantamos, hoje ele já tem 3 corretores na equipe, o Trainer a gente encerra agora em maio. Então o Trainer são 12 capítulos, esses 12 capítulos eu vou lançar o meu livro também, esses 12 capítulos, tudo vivência minha, eu trago também dentro desses capítulos um pouco de Enneagrama, eu me conecto muito com o Enneagrama, com o Profile, com o DISC, a gente trabalha ao máximo o Enneagrama na loja, todo mundo sabe o tipo de todo mundo, a gente também cria, já tem um material de Enneagrama para poder saber qual que é o Enneagrama dos clientes, para poder atender o cliente segundo o seu Enneagrama, segundo o seu subtipo, então a gente se conecta muito com isso, essa atmosfera de pessoas, ela tem mudado o nosso negócio, tem feito o nosso negócio ser muito maduro, as pessoas chegam e falam, essa empresa tem quantos anos? Eu falo, cara, eu tenho 19 anos de mercado, a minha esposa tem 4, o Soares tem um pouco mais do que a minha esposa, só que a gente está construindo tanta raiz no negócio que dá uma sensação de ser uma empresa de mais de 10, 15 anos. Foi isso que eu vi, As pessoas olham e vê tanta maturidade. Por quê? Porque quando você explora esse negócio de pessoas, se conectar com gente, aquela coisa artificial, aquela coisa só de número, aquilo passa. E aí fica uma atmosfera de comunidade muito forte, que é o que a gente criou. Então, é muito caro fazer isso, Reis? É muito caro, a título de energia, é tanto programa e treinamento. É muito caro, a gente trabalha muito. A hora trabalhada nossa, talvez, versus outras companhias imobiliárias, a nossa destoa muito a mais, porque a gente quer gerar uma raiz, uma fundação muito grande agora, para que na hora que o negócio começar e já começou a aparecer, possa ser diferente, possa atrair, ser disruptivo. Ô Daniel, aí eu pensando assim, porque todo mundo, você foi lá no nosso evento, até obrigado por você ter participado, e vários palestrantes começaram a falar sobre essa questão da quebra da mão de obra em todos os segmentos. Sim. Eu não acho que falta mão de obra. Pode faltar mão de obra qualificada. Aí na área de imobiliária tem uma turma que, olha, nem é que falta, mas aí vai no que eu acho. Qualificada. Você faz ali uma formação para eles entrarem, você faz uma peneira, uma indicação. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque, cara, os vídeos que eu vi, os depoimentos da turma, eu fico, cara, ele só tem uns leãozão lá com ele. O que esse cara faz? Quero entender assim, o que você faz para o cara entrar na sua equipe? 79%, vou falar 80%, são pessoas que nós formamos do zero. Nós não temos, eu não tenho. Inclusive, eu sou conhecido no mercado, isso eu falo de mim mesmo. Vou falar de forma singular agora. Eu sou conhecido como formador de pessoas. Então, talvez nesse business imobiliário em Goiânia, talvez eu seja o segundo hoje que tem mais tempo na cadeira de gestor. Eu fiquei ali 5 anos como corretor de imóveis, depois fui para cadeira de gestor como GV e depois como diretor e como alguém que já montou várias empresas no mercado imobiliário. E já formou várias equipes e vários imobiliaristas hoje existem que passaram pelas minhas equipes. Isso, para mim, eu tenho musculatura para isso. Eu encarei, eu enfrentei a situação. Enquanto muitos choravam, eu tinha vários colegas que choravam, achavam horripilante formar, todo mundo queria as pessoas formadas, ou aquela persona, aquele cara que vem dali, mora num condomínio, o pai vai indicar, todo mundo queria aquilo que era mais fácil. Eu nunca trabalhei com essa visão
assim, de pegar Pronto. aquela coisa pronta. Eu sempre fui muito inclusivo, sempre pensei que equipes homogêneas não eram o melhor, sempre gostei de equipes misturadas, equipes diferentes, porque eu criava personas, eu criava aquela comunidade, e aí eu tinha tickets variados na equipe, eu tinha pessoas treinando pessoas dentro da equipe, e aí quando terminava o ciclo, as pessoas estavam extremamente treinadas, as empresas buscavam gestores, procuravam reis, me dá alguém que eu quero colocar para assumir, ou seja, eu fazia um trabalho de treinar pessoas, sempre fiz. Mas claro, eu fazia 2 reuniões semanais com o meu time, eu era grudado com as pessoas, nunca deixei corretor meu fazer ação sozinho, meu corretor era extremamente bem guardado por mim, eu cuidava, eu apacentava essas pessoas. Você direcionava mesmo, né, eu antecipava os lançamentos, eu tinha preocupação se eles estavam capitalizados, como que estava a família deles. Olha. Eu sempre fui muito causa, então eu queria ver eles escalarem, eu deixava ali, ó... O que tá faltando? Por que você não fechou? Vamos trocar esse carro? Vamos pagar um plano de saúde pro seu filho? Vamos... Então, assim, eu quero que você vai parar, você vai pra praia esse mês de janeiro. Não, você vai levar seu filho na Disney. Eu sempre fui alguém que, além de indicar que ele tinha que vender apartamento, eu falava, cara, você tem que viajar. Então, eu criava uma situação de tanta prosperidade no indivíduo que ele queria se conectar comigo e ele começava a entregar resultado para ele mesmo. Então, foi muito isso que eu fiz nesses 19 anos de trabalho e faço isso até hoje. Sim. Às vezes doso um pouco agora, porque às vezes fazia em demasia demais. Mas eu nunca me preocupei. Então, assim, o corretor, você treinou tanta gente hoje. Pessoal, o que vale é a jornada. Então, tem muitas pessoas que falam, Reis, mas o que adiantou você treinar? Hoje eles são seu concorrentes. Cara, eu falo, cara... É nada, né? Deixa eu te falar, eles parecem comigo. As pessoas falam, não, mas você tá falando igual o Reis. Isso é o que faz sentido pra mim. É o legado, né? É o legado. Essa responsabilidade social, ela tá dentro de mim. Cara, você fala... Mas é o que você faz mesmo, eu dei uma olhada. Porque a construção de uma cultura, a base é exatamente essa, né? Tem algumas pessoas que me contratam, faz uma palestra aqui, ou um treinamento. Eu falo, tá, o que você quer? O que você quer desenvolver? Não, é motivação. Eu falo, então. É motivar o quê? O que você quer fazer? Se for ali pra... estourar uns balãozinhos e tal. Cara, não sou eu, te indico a pessoa, mas eu já te falo, não vai gerar resultado pra você, não é isso. O que tá acontecendo? Aí a gente muda a motivação para engajamento. O que é o engajamento? É exatamente isso que você falou. Se você não colocar pra pessoa um sonho, mas você foi tão... cirúrgico, que você estudou muito aí, principalmente de pessoas. Se você coloca o sonho da pessoa atrelado, porque a empresa é um meio ao sonho. O seu sonho é o quê? Comprar uma moto? Viajar pra praia com o filho? Ir pra Disney com o filho? Pagar a faculdade do filho? Eu aqui, na Home Class, vou te ajudar a chegar lá. Agora, como você vai chegar? Fazendo isso, isso, isso. Isso, cara, é o de mais poderoso que tem. Você tem 120? Quanto você falou? 120 colaboradores. 120 pessoas. Cara, e vários líderes que eu já vi. Sim, cara, hoje são 10 líderes na empresa, ao total. Ótimo, é um número perfeito, sabia? Exato. Tem algumas pesquisas que falam que um líder, ele consegue até 12 pessoas liderar, assim, com muita assertividade, com muito detalhe, de uma forma cirúrgica. Vocês estão bem no número. Aí você pega assim, ó, o que você quer? Aqui você vai conseguir isso. Você não tá conseguindo, por que você não tá conseguindo? E isso é lógico se ele quiser ficar na sua cultura, exato, né? Porque claro. tem gente... eu tô me incomodando. Tem colaborador que já passou, o cara era performático, mas não tinha nenhum alinhamento cultural. Então, a gente rompeu a parceria e vai ser feliz. A gente continua aqui construindo a nossa cultura. Sabe quem fala isso também? O Bernardinho. Não sei se você leu. Eu li o livro dele Como 2 transformar vezes. Suor em ouro. Ele eu já li aquele livro 2 vezes. Eu acho o Bernardinho... Pra mim, aquele livro dele... É um MBA, não é? Melhor até do que a palestra. É um MBA. Não, é muito mais. É muito mais. Eu pego esse exemplo que você falou, quando ele falou do Ricardinho. Ele falou, olha, era o melhor do mundo. Mas não dava pra levar. Só que não tava alinhado. Desconstruía. É o que você falou agora, né? Você tinha o melhor, o corretor ali. Mas, cara, ele não tá alinhado. Cara, talvez ajudar um júnior que tá chegando, cara, você é o cara que mais vende. Ajuda o cara ali, ó. O cara precisa trocar de carro. Ou ele nem tem carro e precisa comprar o carro. Eu não, vou trocar a minha BMW pra um Volvo aqui. Exato. Não tô nem pro cara. Opa, peraí. Muito massa. Onde você trocou essa chave sua? Olha, eu andei com... Você tem 19 anos? 25? 19 anos no mercado. 19 anos no mercado. Imobiliário. Tem 40 anos de idade. Mas você ministrava aula?
Você era professor de biologia? Eu dei aula nas regiões bem periféricas em Goiânia, no município. Era professor de biologia. E eu tentei ao máximo passar o melhor conteúdo. Vi toda aqueles adolescentes daquelas regiões tão problemas. Então, eu queria fazer alguma coisa. Eu sempre fui muito movido. Eu acredito que as pessoas nascem com chip. Tem chip que nascem bons, outros a gente tem que mudar. Eu tenho um chip muito bem configurado para essa área de pessoas, para fazer as pessoas prosperarem, crescer. Isso dentro de mim é algo muito bom. Eu admiro isso. Em modéstia à parte, eu tenho esse chip mesmo da riqueza, da prosperidade, e de fazer as pessoas prosperarem. Eu não tenho dificuldade nenhuma em ver colegas prosperarem. Isso traz, isso faz parte de mim. Então, assim, conectar com pessoas, para mim, sempre foi o meu negócio. Claro, eu sou extremamente competitivo, performático, sempre fui uma pessoa conectada com números. Então, primeiro cultura, depois pessoas, depois negócio. O nosso negócio é totalmente feito de performance, de vendas, cobra ao máximo do time, entrega ao máximo, mas cobra ao máximo também, porque eu sei que essas pessoas preparadas, elas vão entregar para elas. Você faz treinamentos de venda, contrata demais, alguém? muito. A gente dá uma mesmo dica de venda aí, então. Olha, para um vendedor... Sabe por que eu tô te perguntando isso? Sim. Porque tem pessoas que falam assim, não, vendedor não é um dom, né? Ele pode ser treinado. Treinável, tem que ser treinado. treinável. O Flávio Augusto fala muito isso. Treinável. Eu tinha geração de valor. Eu sempre fui muito da comunicação, mas eu nunca tinha esse olhar tão vendedor. Eu acredito que o grande negócio das vendas, ele é um passo da necessidade. Então, assim, o nosso business, por exemplo, a pessoa quando necessita vender, quando ele olha para dentro da casa dele, ele vê um ecossistema que precisa ser cuidado, perfeito. Ele tem que ter tomada de atitude. Eu sou um reis, muito pessoas, mas também sou conhecido como muita causa. E muito alguém que atua muito na ação. Então, assim, eu sou alguém que fala. Então, eu chego no meu colaborador e falo, você precisa ter essa tomada de decisão. Então, eu sou alguém que se conecta, mas alguém também que enfrenta. Perfeito. Então, eu trago esse viés de enfrentamento para esse corretor ter tomada de decisão. Então, ser vendedor é o quê? É ter mais hora trabalhada, é ter capacidade de errar ao máximo, tem que errar ao máximo. Levar muito não. Tem que fazer aquela lista que a gente fala, lista 100, ligar ao máximo para o cliente desligar o telefone na sua cara. Para o mesmo? Não, para os seus contatos, a gente dá as listas, hoje são os leads, a gente tem os leads que tá lá, não perdeu, a gente passa para eles ligarem, tentar, às vezes ligam, consegue até fazer grandes negócios. Tem uma estatística? Você liga para 100, 2 reuniões, fecha um, existe isso? Antigamente se usava muito a lei de Pareto, 80-20. Tá. Eu acredito que até hoje é mais do mesmo. Tá. Só que eu sempre construí com os meus corretores, colaboradores, essa visão de estar junto. Eu sempre fui conhecido muito no mercado como gestor que estava junto. É muito difícil, durante toda a minha jornada, um corretor meu ser um cara que atendia 100% um cliente. Eu sempre fui um cara colado no atendimento. Então, eu nunca deixei. Eu sempre tive uma visão de que 2 é mais forte do que 1. Então, os meus corretores, eu já fui imensamente criticado. O Reis é o cara que não deixa ninguém crescer. Mas eu falava, para que eu vou deixar ter um segundo momento se eu posso fechar no primeiro? Vai logo os 2, resolve o negócio, vai no segundo momento. Na época, ela assinava tudo off, levava aquele contrato imenso. Hoje não, hoje a gente segura o cliente no stand e a gente liga na consultora rápida e fala, emite o contrato que ele está aqui. Eu vou segurar ele mais 2 horas para ele assinar agora e ele já faz o Pix. Então, assim, eu sempre pensei assim, os nossos gestores na Home Class, 95% dos atendimentos é feito pelos nossos gestores até hoje. Eu passei essa cultura. Porque isso fecha negócio. Fecha. Eu vi isso acontecer durante 19 anos, não mudou. Fui criticado demais. Mas tá funcionando? Mas é o que funciona hoje. Claro, vai chegar um momento que eles vão fazer sozinho? Vai chegar. Mas também pode não chegar um momento tão rápido como chega para alguns. Sim. E o que valida ele estar no negócio? É venda, é ganhar grana, é positividade, é positivação no salão. Então, o meu negócio com pessoas é positivar eles, fazer com que eles prosperem, ganhem grana, se sintam poderosos, mudem de fase, se vejam grande, se vejam com a cabeça de milionários, olhem o mundo de forma palpável, queira viajar, queira carimbar o passaporte. É isso que eu falo.
Isso é o Reis. Você vai pra onde? É alguém que não tem parede que limita ele. Então eu olho o mundo, eu falo, cara, o mundo é nosso. Pra onde você quer ir? Você quer ir pra Itália? Vai. Você quer ir pra Orlando? Você quer, você quer fazer um benchmark em Singapura, conhecer os projetos? Você quer ir em Dubai, cara? Que legal. Cara, o que você quer? Não, vamos começar com São Paulo. Deixa eu te falar, vamos começar com Florianópolis. Vamos começar com Floripa. Cara, vamos pra cima. Então, quando você aplica, quando eu falo de mim, que eu aplico isso na cabeça, configura a mente do corretor, ele vende, cara. Ele vende. Ele fica fascinado, ele quica no negócio. O que você quebra o não? O que você quer, cara? Como que você quebra o não? O que você quer, meu irmão? O cara chega pra você, poxa, não vendi, tá foda lá em casa. Eu não consegui vender e tal, muito não. Você dá uma quebrada nele, o que você faz? Cara, se eu tiver... Porque ele vai receber os nãos, né? Eu tô te perguntando isso por quê? Se o cara chegar lá e falar, Reis, eu não tenho comida em casa. Reis, o negócio tá assim. E de fato, se é um cara que eu já conheço... E ele fez as coisas certinho. Ou é um cara que já tá no jogo comigo e que de fato tá colado, eu ajudo o cara, eu ponho comida na casa dele. Entendeu? Eu faço isso. Eu já fiz isso várias vezes. O cara fica entendeu? Doido. A gente dá um jeito ali, eu, o Soares, a Nayara. Porque tem um mês que o cara talvez tem. O mercado. Claro que isso hoje quase não acontece mais. Sim. Geralmente o cônjuge ali trabalha, consegue repor. Isso. Mas, cara, até terno a gente dá. Cara, ó, que legal, vou trazer, cara, você vendeu, eu vou te dar um terno. Você andar com dress code top. Cara, eu quero que você põe... Agora eu quero que você organize a sua estética. Vou levar pra você fazer um visagismo lá com um amigo nosso, tal. Você vai arrumar seus dentes. Fazer a barbinha. Cara, ó, eu vou te dar um perfume, você vai andar com esse perfume. Cara, chega muita gente pronta pra nós também. Mas tem gente que chega que a gente faz escalar. Você vai moldando. A gente vai moldando o cara. Que massa. A gente faz o cara voar rápido. E hoje, assim, o mercado feminino nosso hoje representa 60% ou mais dentro do salão. Muitas. Então, assim, as mulheres voando. O nosso pódio, quando a gente faz reunião, 80% é delas. Olha. Isso eu falo tanto mulheres no pódio como gestoras. E a gente vive esse momento também. Que elas têm uma sensibilidade melhor na comunicação? Porque você já veio da escola, da pedagogia, ok? Mas você sente que a mulher tem esse contato Eu acredito que a mulher tem um senso de urgência que já existia, que de certa forma nós homens perdemos. A gente ficou muito emasculadão demais, se perdeu, passividade total, uma passividade terrível. As mulheres sempre foram extremamente performáticas, mas um mercado, um país extremamente machista era um bloqueio para elas aparecerem. Isso, num momento aí, caiu por terra, elas começaram a aparecer, e é algo que, a cada ano que passa dentro do meu biz, eu vejo elas crescendo 5, 10% de notoriedade em tudo. Vou falar da minha esposa. Minha esposa tem 4 anos de mercado. Primeiro ano ela vendeu 10 milhões só no digital. Segundo ano ela se tornou gestora, segunda da loja. O segundo ano, terceiro ano, primeira da loja, vendeu 60 milhões. Hoje é sócia nossa. Foi convidada para escrever livro lá em São Paulo. Que legal. É uma mulher gigantesca. Qual é o nome dela? Repete. Nayara Cristina. Nayara Cristina. É um tubarão. Que um negócio disruptível. Que legal. Uma pessoa difícil de segurar. Então, assim, louca por venda, tarada por negócio. Que legal. Cheira negócio. E alguém que era servidora, 13 anos de concurso público, exonerou, largou um salário de mais de 14 mil reais. É essa mentalidade que você tem que levar pro mundo. Cara, você tem que sair só dos seus corretores. Então, assim, mas nós vamos começar com isso. E hoje ela tá aí, tocando terror com palestra, tá lá como sócia, dando mentoria, tá explodindo a nível nacional. Mas você tem uma perspectiva de olhar assim, tem as mulheres e tem os homens, né? Mas as ferramentas que vocês utilizam para comunicação, você é um bom orador, mas para eles, como que vocês repassam isso? Você tem os programas lá, tem tudo. Falando, você já tem uma universidade corporativa dentro da Home Class, mas nós vamos montar você passa para eles... A gente vai montar o stream agora com tudo gravado, vou entregar tudo para eles prontos. Os gestores que estão em baixa performance, que eu vejo que precisam de autocuidado,
todos eu direciono para uma terapeuta. Nós temos uma terapeuta que é como se fosse alguém associado a nós, uma pessoa muito íntegra, libada, uma pessoa muito que nós confiamos ao máximo, que é a doutora Michele, pessoa que a gente ama muito. Inclusive, ela é minha terapeuta, eu faço terapia desde quando eu entrei no business, então são quase muito antes eu faço terapia, todo mundo do mercado sabe disso, eu sou tarado por ciência, eu sou biólogo, então tá totalmente... A gente manda, tem gestor que continua e não para, tem gestor que acha ruim. Nos primeiros eu pago, eu já paguei tratamento de mais de 10, 15 meses. Tem gestor que fala, não, não quero ir mais porque tem que ficar desnudado, é um momento de enfrentamento. Exato. Mas muitos casos, e de corretor também, a gente manda ser clinicado na hora, para cuidar, para destravar. Sim. Tem casos de a pessoa volta assim, explode no negócio. Tem gestor que volta assim e explode, prospera, cresce, cria visibilidade no mercado. Você nem entende, fala, cara, deu certo. Não, e assim, é uma cultura nossa, é um negócio nosso. Muito bom, muito bom. Eu só não coloquei um psicólogo full time no salão, porque eu acredito que expõe demais as duas partes. Sim. Acho muito melhor ir lá no terapeuta, no ambiente terapêutico, eu acho muito mais joia. Tem uma série antiga, mais ou menos antiga, né? Que se chama Billions, não sei se você já viu. Sim, que assisto. Ele tem maravilhosa. Ele colocou a psicóloga lá dentro, né? Não, acho que não é o caso mesmo de vocês, não. Esses líderes que você coloca lá, que é um tema que eu gosto bastante, você falou pra gente também, e eu vejo muito a sua atuação, né? O que são as características que você acredita, você já tem, mas que você tem que ter esses líderes do seu lado, assim, de competência, de comportamento? Que você faz, pô, aquele ali é um líder, bicho, eu tenho que, se não for, vou fazer ele ser. E os que você tem? Os líderes, as pessoas que eu consigo enxergar a liderança, pessoas extremamente responsáveis com a diária dele. Quando a pessoa precifica o dia útil dele, e eu consigo ver que ele é disciplinado, que ele consegue entregar mais, eu já levanto e já olho. No segundo momento, eu vejo extrema ação nesse indivíduo. Às vezes ele tem uma ação muito técnica, e aí eu vou construir na asa dele da ação não técnica, mas uma ação com mais vocabulário, mais de criar rapport com pessoas, porque também a asa muito técnica tira ele da área de executar com pessoas, mas já é alguma coisa, isso já deixa o negócio muito jóia, a gente vai tentando fazer com que essas asas se encontrem, essas forças. Isso a gente já olha, eu falo muito de mim, eu já começo a ver e falo, cara, esse cara vai dar um puta de um líder. Vai ser um líder extremamente performático. Reis, quem que tem lá no salão hoje? Eu acredito que eu tenho em torno de 8 pessoas que eu tô olhando há um tempo. Que eu tô olhando há um tempo. Tanto homem como mulher. Sim. Uns precisam de um pouquinho de ajuste. Às vezes ajuste até físico mesmo. Ali, eu preciso comprar um carro. Eu preciso melhorar. Que é o posicionamento. Que é um posicionamento. Faz parte da roupa, faz parte do dress. Outros precisam organizar um pouco a casa. Ali até a vida dele. Mas pessoas que têm tomada de decisão e vai ter resistência. Porque quando eu levanto um líder... Quando eu falo levantar alguém dentro de casa, alguém que está lá dentro, que foi preparado lá dentro, eu tento levantar ele da melhor forma possível. Para não queimar o time, para não levantar ele verde, para depois amadurecer ele. Então eu tento levantar ele ali um pouco já maduro, para mim construir a carreira dele. Qual que é o nosso alvo hoje? Construir carreiras. A gente quer construir a carreira das pessoas. Ele começa como corretor. Me explica isso, como corretor. Bem rápido assim. Tem pessoas que chegam que com um mês eu olho pra isso e falo, cara, esse cara vai ser líder. O cara não vendeu nenhum imóvel, pô. Tanto que o cara é proativo e esse cara entrega demais. Tem cara que com 5 meses na profissão, ele dá pra ser gerente de equipe. Tanto que ele é performático em tudo. O que eu faço pra não gerar tanto choque? Espero dar 12 meses. Vou no gestor dele e falo, cara, vou pôr ele no trainer. Esse cara já tem performance, esse cara tem atitude de líder. Aí eu vou no gestor, e o bom é que os nossos gestores, eles não têm esse... Amarra, não, Eles não têm esse egoísmo Deixa aí. corporativo, que eu chamo isso de egoísmo corporativo. Eles acham que isso traduz um legado, porque eu passei essa cultura, então isso está permeado no salão. Tem corretor nosso que está com o gestor vendendo, o gestor sabe que daqui 4, 5, daqui 12 meses, ele vai estar ao lado sendo concorrente dele. E esse gestor está com tesão e feliz com isso. Cara. Porque a gente gerou esse comportamento, essa cultura. Então, assim, tem gente que com 5 meses eu vejo ele na cadeira, pode falar, até de sócio. Que massa. O cara tem
tanto alinhamento cultural, mas tem gente que vem de outras empresas também, que a cultura com o nosso negócio parece que a pessoa nasceu lá. Mas tem gente que vem que é tão performático, mas não tem um pingo de alinhamento cultural, ele não dá conta. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, assim, a gente não abre mão de receber também, que eu também já trabalhei em outras empresas e tive alinhamento cultural, tive a capacidade de enxergar o melhor daquela cultura e entrar naquilo ali e fazer parte daquilo. Mas também teve empresa que eu entrei e falei, cara, eu não vou ficar aqui muito tempo porque não faz parte da minha cultura. É uma empresa muito jóia, uma empresa que vai rampar demais, mas eu vou aqui encerrar e vou buscar o meu caminho. Claro, isso é maturidade corporativa. Sim. Então, assim, voltando à conversa, a gente tenta levantar ele num ciclo melhor, deixar ele experimentar a função de corretor. Tem gente que demora 5 anos para levantar também. Tem gente que a gente precisa melhorar a asa dele, trazer ele um pouco mais para execução. Ele está muito planejador, muito analítico, muito prolixo nos processos, nos negócios. Vamos fazer. Tem gestor nosso que também começa a evoluir, é um cara que sempre entregou, estava performático, mas começa a evoluir pelo momento de vida. É muito difícil manter performance sempre, tá sempre performático. Então, assim, a gente fica tentando balizar essas pessoas e cuidar delas. Sim. O nosso alvo é cuidar dessas pessoas, para elas entregarem ao máximo. Eu falo muito para o mercado imobiliário e falo muito para os corretores. Vocês não estão entregando para a Home. Vocês estão entregando para vocês. Esse negócio de terceirizar tanto o progresso como o insucesso, isso é do mal. Eu prospero porque você vai prosperar junto comigo. Isso não existe. A Home Class, ela foi criada dentro da minha cadeira para me prosperar de alguma forma. Eu não tô ali para somente fazer algo para que os demais prosperem. Tem que ser bom para mim. Eu falo para eles, façam algo para vocês. Vai subindo. Porque o negócio faz gerar atração. Quando você terceiriza até o sucesso, você se amarra no negócio. Fica muito ruim. Começa a ficar pesado. Daniel, mas se a turma pega isso tudo que você fala, bicho, é só, igual você fala, é só tubarão, os leãozão lá mesmo. Porque é forte, é bacana, porque você viveu isso e você é o exemplo, né? É bacana quando tem o exemplo ali dentro. Teve uma vez eu ministrei um treinamento, e aí, quase terminando, né, gestor, tá, mas aí como que eu faço tudo isso que você falou? Eu falei, tem um cara que 3.000 anos atrás ele já ensinou isso pra gente, pelo exemplo. Pô, tudo que Jesus fazia, começou ali com os 12 que seguia ele, foi só dando exemplo. E ele era um cara de alta performance, né? Exato. Porque ele falou, não vamos... não tem um jumentinho não, vamos a pé, vamos entregar, vamos fazer, né? A turma acha que Jesus era um cara meio pacífico. Não, bicho, não era nada, ele tocava o terror, bicho. Não, aqui não vai fazer não. Só que ele era muito justo, parecido com essa pegada sua, né? Esse exemplo que eu acho que você inspira... E Jesus tinha uma característica que foi muito que eu trouxe, e tudo literatura, tudo que eu adquiri foi literatura. Claro. Você gosta de ler muito? Eu li muito. Hoje eu leio bem menos por conta mas esse HD tá muito bom, porque você fala umas coisas que você tá falando, eu já tô ligando os livros. Mas eu li muitos livros várias vezes. Então, esse negócio de ler... vou ler um monte. Só por volume, né? Não, eu li muito, eu voltava, revisitava. Então, assim, eu fico olhando, assim, uma característica de Jesus, que eu vejo que falta, principalmente nessa geração tão fast food. Perfeito. Quando eu falo geração de cadeira corporativa de líder, eu vejo uma geração corporativa de líder fast food, que eu acho que é muito pior do que a falta de mão de obra. Quando você escala líder fast food, esse líder ele não vem com a capacidade, e aí vamos falar de alguém, de um personagem tão maravilhoso que você citou, que é Cristo, que é Jesus. O que Jesus tinha para que ele não tivesse a capacidade de deixar aqueles discípulos tão exauridos de cansaço? Com tanto poder que ele tinha e tanta revelação, ele tinha longanimidade. Ele era longânimo. O que eu percebo hoje nessa gestão? Eu percebo que as pessoas não conseguem medir pessoas. Medir time, medir força, medir capacidade e medir entrega. E eu falo muito para os líderes, eu falo, pessoal, cada um tem uma caixinha, cada um tem um centímetro nessa trena ou na régua, onde você quiser medir. O pódio que nós medimos é um pódio tradicional. Sim. É um pódio arcaico. É um pódio. Talvez hoje
esquisito. Primeiro, segundo, algumas empresas põem 5 pessoas. Sim. Mas o pódio das pessoas são diferentes. A pessoa que positivou, que vendeu um imóvel no mês, se você for medir as capacidades dela e as entregas, talvez ele mereceria estar no pódio, primeiro lugar. O gestor não tem capacidade porque ele não olha para dentro. Ele está o dia todo olhando para fora. O gestor que olha para dentro, o que eu fiz durante todos os anos quando eu tinha equipes? Eu sempre fiquei em primeiro, segundo, eu sempre fui campeão das empresas. Eu odiava ficar em segundo lugar, era uma coisa de ficar em último. Tava doido. Mas o que eu fazia? Eu olhava para dentro. Eu olhava para o pipeline, eu olhava para o que ia lançar, eu olhava para as oportunidades, eu olhava para o mercado financeiro. Lá atrás já sabia o que era Selic, ela alta, qual que era o impacto. Eu sabia o que o Brasil produzia. Eu sabia quem que comprava. Eu tinha dados, eu buscava, mas eu trazia para quem? Para dentro do meu time. O que o líder hoje faz? Eu falo, não é de forma geral, alguns. Os que infelizmente não estão performando, eles olham para fora. Eles sempre estão buscando equipes fora. Então ele olha pro corretor do colega do lado e fala, se eu tivesse esse corretor na minha equipe, eu ia vender muito. Agora e ele não quer trabalhar o time dele. Agora que eu entendi. Ele não quer, porque ele olha pro time dele e fala, cara, meu time é horrível. Cara, o meu time não vai voar. Porque é mais fácil, né? Você pegar o que tá pronto ali. Ele não quer ser longânimo com as pessoas. Sua. Ele não quer pegar o cara na mão e esticar. Pessoal, estica as pessoas. Agora que eu tô entendendo a relação que você tá falando com Jesus. Porque ele pegou os caras, nada a ver, né? Nada a ver. Pô, vocês dois tá pescando aí? A gente só pesca. Beleza. Então vem pra cá. Vamos pescar a gente. O outro era maluco, gritava e dava uns rolês. Nada a ver. Pô, vem aqui comigo. Não. Agora eu tô entendendo. E eu vou te trazer aqui só pra te... Gostei. Agora que eu peguei. E pra te elucidar... Porque tem líder que quer isso aí, é fácil, né? Quando eu tinha meus 10 anos de cadeira de gestão, eu lembro uma vez que eu sofri uma represália dentro de uma empresa, porque quando você tá na vitrine, você leva pedrada. Pode falar? Era uma tesão levar pedrada. Eu amo levar pedrada, sabe por quê? Porque eu tô na vitrine, porra. Eu sou foda, cara. Eu sou muito bom no que eu faço. Eu nunca ficar... não, cara, me dá tijolada, pô, porque o meu vidro é blindado, pô. E eu lembro uma vez com um cara no meio do auditório, ele não aguentou. Porque chega um momento que o invejoso não aguenta. Ele fica louco. Ele tem que vomitar até pra ser curado. Ele virou e falou, cara, sabe por que o Reis vende? Porque ele só pega a gente pronta. Putz, eu falei, cara, isso? Eu falei, que massa. Foi ele falou. Aí o bom, que tinha um monte de gente que tava lá, uns gostavam, outros não, mas o dono tava. O dono virou e falou, cara, essa equipe ele construiu do zero. Pode falar, ele construiu várias equipes do zero. Várias. O dono da empresa. O cara ficou mal. Aí até os caras que não gostavam de mim, porque também dava pedrada, falou, cara, pode falar um negócio? Não posso falar nada do cara. Ele construiu do zero. Pode falar, ele até doa pessoas pra nós. Resultado, né? Então assim, Daniel, resultado. Essa falta de ser longânimo, de metrificar as pessoas, esse negócio, cara, esse negócio é muito ruim. É muito bom. Nossa, seu líder, cara, os caras, eles aprendem tanto, mas também o que não aguenta, ele perde arrego rapidinho, né? Não aguenta, né? Fica não. Não fica. Porque esse pensamento seu é o que leva a empresa... Tem um... Cara, acho que esse você não leu porque ele é um pouco mais recente. É um livro do Ram Charan, que é aquele indiano que fala muito de liderança, e do Basit, que os dois trabalharam na General Electric. E é um livro novo do Ram Charan, famoso é aquele papeline da liderança, mas um novo dele, novo assim, acho que sei lá, tem 4 anos, 5 anos, chama-se Execução. Não sei se seja... Cara, eu já participei de um... Nós fizemos um momento com Boca, de ler, com esse livro? parafrasear esse livro. Pô, é tudo que você tá falando. É isso. Porque a dificuldade dos líderes é essa, de colocar o desenvolvimento daquela equipe que não tá ruim em pauta. Não, peraí. Porque senão ele vai ficar trocando. Quando, no começo do podcast, você falou assim, não. Há muito tempo o meu turnover é baixo. Aí eu fiquei assim, mas todo mundo fala que o mercado imobiliário é alto. Não, nunca tive problema com o turnover. Então, você começou já falando. Nunca tive turnover. Agora eu tô entendendo. Porque o que você tá falando aqui... Não, meu negócio é retenção. Eu não me preocupo com Você tá dando uma aula de RH, de um RH estratégico. Eu sou gente totalmente. O engajamento, meta. E não tem problema, aí você vai no... Não, nunca tive turnover. Nunca tive turnover em equipe pequena, grande e média. Como que chama aquele cara do... da Ambev? Sucupira ou... Não, ele era consultor, muita meta, que ele que inventou a Cumbuca. Inventou assim, né? Sim, o professor... Ele que inventou a Cumbuca. Esse que você está falando é isso. A métrica é o seguinte, peraí. Por que nós não conseguimos vender o imóvel? Por que a gente está vendendo pouco?
Vicente Falcone. Sim. Trazendo o professor Falcone para cá, é isso que vocês fazem, né? Você vai metrificando. E às vezes é um saco, é difícil. Cara, mas se você não fizer, você fica cego, né? Fica. Aí a famosa frase da Alice lá, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Não, eu sei. Aqui na Home Class, você quer ficar rico? Há um ano não. A gente deu uma parada até dezembro. Eu faço alguns atendimentos na psicologia, na clínica. E eu atendi 2 pessoas como corretores. Uma pessoa muito chateado, triste, que não estava dando certo, aí vendia era casa popular e demorava 1, 2 meses. Eu falei, tá, e aí você trabalhou aonde? Eu trabalhei aqui, parei, trabalhei aqui, parei, trabalhei aqui, parei. Então, eu não vou te dar um conselho, mas eu vou te falar uma coisa, sua vida está sendo feita de ciclos. Você está sofrendo porque você está como corretor. Não sai agora, porque senão você vai sair de novo. Então, você fica mais um tempo. Ah, mas se eu não conseguir... Então você tem que conversar com a sua esposa, você tem que se organizar financeiramente. Agora, o processo de corretor, eu conheço pessoas que têm sucesso. O que você não está fazendo que você deveria fazer? Ah, mas eu não gosto de vender. Mas venda é técnica, então você faz um curso. Não é questão de vender, de ser introvertido, não. Faz um curso. Cara, acho que foi 2 meses, vendeu, não sei lá se foi 500 mil, 600 mil reais, já deu uma subida. Fez um curso, por isso que eu tô te falando que o que você fala, você tinha que abrir. Ele fez um curso, mas eu não sei se o cara foi daqui, para corretores. Cara, aí fez o curso, pagou do bolso, e aí, pô, Leandro, peguei, cara, agora eu já sei que eu faço tudo. Aí não gostava de fazer panfletagem na rua, porque tinha vergonhinha. Eu falei, cara, irmão, você não tá vendendo. Você fica lá, então, no plantão, lá do prédio que vai... eu nunca fui corretor, né? Eu já comprei apartamento e casa, mas... Peraí, um pouco eu sei. Você só fica ali. É plantão que fala, né? No plantão. Beleza. Você vai pra... Não tô falando que é só sinaleiro. Vai pra... Entrega pra você ter algum lugar. Cadê a ligação? Quantas ligações você tem que fazer? Eu falei, cara, você tem que fazer alguma coisa diferente do que você faz. Bicho, aí o cara fez isso. Só que eu abri, assim, na questão da psicologia, os ciclos, né? Porque, não deu certo corretor, não deu certo vender de carro, não deu certo como professor, não deu certo... Nossa vida vai dar certo em nada. Léo, esse negócio de não dar certo não existe. Não existe. Isso não... Nós que temos a oportunidade de viver essa vida maravilhosa, de ter a capacidade de respirar. É saudável. Essa energia, a beleza que nos foi entregue, essa dotação de capacidades que nós temos. Não tem nada que nos limita. Não tem como. Nós somos programados para fazer qualquer coisa, certo, né? Para qualquer coisa. Para dar certo. A gente teve capacidade de criar algo tão pesado que voa, que sai de um aeroporto e vai no Japão. É verdade. O ser humano, ele nasceu para fazer o que ele quer. Bravo, né? Não tem como isso. Eu falo isso para eles, falo, pessoal, vocês vão fazer o que vocês querem. Vocês vendem o imóvel do preço que vocês querem. Olha. O chip que foi colocado em vocês é chip de riqueza. Vocês nasceram para serem milionários. Não tem como. O que nos limita? Não tem isso. Não tem limitação. Não tem nada, existe né, isso. Não tem. Não existe. Isso para qualquer profissão. Por isso que eu perguntei, cara, é só para corretor? Eu falo, não é. Cara, o que é mais prazeroso do que trabalhar? O que é mais gostoso do que acordar segunda-feira e trabalhar? O que é mais excitante do que trabalhar? Pega ali. Pega esse livro aí. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Eu tô falando que você é um cara bom. Você é um cara bom. Aqui no meu livro tem um capítulo que fala da autoestima. Aqui. É o capítulo... É o capítulo 3, mas não é isso que eu quero. Essa fala sua aí é porque a autoestima, ela tem 3 bases. 3 bases dentro da psicologia. É o 4. Olha só. Amor próprio, rede de apoio e produtividade. Maravilha. Você falou de trabalho. Eu não tô bem, tudo. Era uma mulher e um homem da área de corretor que eu atendia. Quando a pessoa olha pro espelho e ela não tá legal, a mulher, cara, eu dei uma organizada nela, que ela começou a treinar e tudo, bicho. Ser corretora pra ela depois foi nada. Mas se ela não se olha no espelho, gosta de falar, cara... Mas tudo começa assim, com a roupa, né, o cabelo, né, você tá organizando um cheiroso, amor próprio. Rede de apoio bicho, eu não tô legal, bicho, eu tô com um sentimento de escassez, cara. Eu sei que eu consigo ganhar grana, mas eu não tô tendo permissão. Daniel,
dá um coice aqui, rede de apoio. Para quem você liga naquela hora que você precisa. E o que você acabou de falar agora, produtividade ou trabalho, né? Cara, se o ser humano fechar esses 3, não precisa ser nota 10 em tudo, mas fez isso aqui, não precisa tomar Rivotril, não precisa tomar Zolpidem pra dormir, não precisa nada disso. É autoestima. Bicho, vira um super-homem. Vira. É o que você tá falando, é os 3 aqui, ó. É bem simplesinho, eu coloco aqui e tal. E eu falei assim, cara, amor próprio, rede de apoio e produtividade. Trabalha. Inchado. Meu pai era pedreiro. Bicho, vem cá. Acho que foi com 9, 10 anos, comecei a ajudar meu pai. Aí com 14, não sei se foi 14 ou 15, que ele me pagou a semana, que eu ajudava ele lá nas casas, né? Daniel, eu achei que eu era um cara foda, rico, milionário. Eu falei, ele me pagou assim, que tanto de dinheiro, na minha cabeça. Qual foi o chip? Que é o que você fica falando, chip. Então, se eu trabalhar, então eu ganho muita grana. É isso. Bicho, aí acabou. Aí dali pra frente na minha vida eu virei um cross. Em todas as empresas. Meta? Ixi. É maravilhoso. Próximo. Só que tem gente que... Ai. Isso que você tá falando, bicho, deve ser bom demais trabalhar contigo. Acho que esse podcast nós vamos lançar ele no LinkedIn. Não vai nem ser no Instagram. Porra. É claro. Porque você tá entendendo o que eu tô falando? Porque tem muitas pessoas que aí olha pra você, que é o outro lado. Você lembra alguns anos atrás que a turma falava assim, líder tóxico? Sim. Né? Hoje não usa mais. Porque, por exemplo, você, Daniel, você tem uma energia que você vibra muito alto. Exato. Não, foi bacana que você falou assim, Leandro, tem gente que entra e não fica. Mas não é que a pessoa é ruim, só que ela tá vibrando aqui embaixo. Você e a Home Class tá aqui em cima. Vocês estão querendo rampar, né? Vocês estão querendo ir pra cima. E a pessoa tá aqui ainda. Falei, cara, você quer? Eu vou te mostrar o caminho. Não, eu quero ficar aqui. Bicho, então não é que não. Então não tem um líder tóxico. Tem aquele líder que bate na mesa, quer meta, quer entregar. Se você não quer estar nessa, então não é ali que você tem que estar, né? E eu tento, assim, com toda a maturidade, às vezes dosar até a minha energia. Porque tem colaboradores que eles estão... Assusta, né? Eles assustam. Então eu tento dosar e eu tenho pessoas que... São pessoas que eu amo muito, que trabalham comigo, que falam, Reis, dá uma dosada. Hoje nós precisamos que você exploda. E aí eu falo, então eu vou ser normal. Tem dias que pede... Eu busco feedbacks. Que massa. Eu nunca dei pauta alguma onde eu não busquei feedback. Como que foi? Como que foi minha comunicação? Reis, sua comunicação foi joia, não foi agressiva. Eu acredito que essa comunicação sua foi o que necessitava. Eu estou muito aberto a isso. Eu sempre me programei muito, durante muitos anos, eu sempre me programei muito para ter capacidade de ouvir feedback. Porque eu sabia que o feedback, quando eu tivesse a capacidade de ouvir, eu ia avançar mais, ia acelerar a minha carreira. Ia ser dolorido. Os primeiros anos de ouvir foi muito ruim. Eu sofri demais, sentia dor de cabeça, tomava muito remédio. Eu dormia mal, dava pânicos e pânicos. Mas depois de um ano, eu criei musculatura para ouvir. E aquilo me fez avançar de forma muito grande na carreira. Que legal. Muito grande. Então, a capacidade que eu tive de ter o enfrentamento para ouvir, eu falo muito para os líderes. Como que tá a equipe? Os que estão mais antigos falam, cara, eu preciso melhorar. Eu comi bola. Eu tinha que ter feito mais. É muito bom isso. Porque quando a gente começa um diálogo reconhecendo, a gente termina com a estratégia na mesa. Quando a gente começa um diálogo terceirizando, a gente termina sem estratégia, sem caminho. E a gente termina com um olhar de pobreza. Não vai sair. Você tem os 10, você deve ter as pessoas que mais conversam com você. E aí a gente voltando lá em Jesus, ele tinha 12. Mas só 3 eram íntimos. Exato. Porque ele queria o feedback. Você sabe disso? Igualzinho você falou, bicho. Você lê muito a Bíblia? Sim. Que legal. Você falou igualzinho. Eu fiquei olhando assim e falei, caraca. Que era isso ele fazia. Ele falou, não, só 3 vai... Por quê? Ele não podia ouvir os 12, senão ele ficava maluco. Eu falei, não. Ele tinha 3 da intimidade. Me fala aqui. Ali você pisou na bola, chefe. Ontem nós fizemos, na segunda, a gente faz a matinal com gestores. Você faz na segunda-feira para já... Para dar uma direção, tudo. Muito bom. Eu fiz um comentário neutro, mas o gestor, ele achou que o comentário não foi tão feliz. E na hora que ele mandou até pelo WhatsApp. E eu falei, cara, esse gestor tá certo. Eu poderia ter usado uma narrativa
diferente. Deixa eu te falar, ele tá certo. Por que ele não pode estar certo? Que legal, cara. E aí tem gestores que Pô, isso estavam lá... É uma virtude do Aí líder. tem gestores que estavam lá sentados, souberam disso e falaram, mas eu acho que não é por aí e tudo. Eu falei, não, esse gestor tá certo. Que massa. Deixa eu te falar por que ele não tá certo. Fui lá, reconheci, sem nenhum pingo de pessoalidade. Que legal. Reconheci ali na hora, já traçamos uma estratégia para um outro assunto. Esse gestor vendeu, acabei de receber mais de 80 mil reais na minha conta. O corretor foi um corretor que veio através do meu Instagram, através dos programas de Home Talk, Diamond, Trainer e Home School. Ele amou aquelas programações que a gente faz de treinamentos, de cuidar de pessoas. Ele veio trabalhando ao máximo, depois colocou a esposa, posso trazer minha mulher é boa com o digital. Eu falei, traz amanhã, minha esposa trabalha comigo. Não tem um problema com a minha esposa dentro da empresa. Legal, cara. Trouxe. Eu tô quase te mandando meu currículo. Trouxe. Eu tava ali agora no camarim. Acabei de mandar para ele aqui, ó. Acabei de mandar pro Dani aqui uma comissão. Que legal, cara. Uma comissão imensa aqui, ó. De uma venda que ele fez, alguém que chegou pelo Instagram tem poucos dias. Uhum. Acabei de mandar aqui para ele, pro Daniel, uma comissão, ó. De 25.260 de uma venda que ele fez. Nossa. Já tá vendendo outro imóvel. Assim, cara, chegou conexão. O cara veio no Instagram, autocuidado. Falei, cara, você vai voar. O cara tem 2 meses conosco. 2 meses. Olha. Foi direcionado por uma gestora, mulher. A gestora foi lá, direcionou para o produto. Ele teve capacidade de submeter a liderança, de ver que aquela gestora ia dar rumo pro negócio. Ela construiu junto com ele. Que massa. Falou, Reis, posso depositar o dinheiro na sua conta pra você pagar os autônomos? Eu falei, pode. Paguei pra ele 25 pau, vou sair daqui, eles devem estar tudo doido pra receber. Vou pagar todo mundo. Mas isso é o quê? Isso é gestão. É gestão. É gestão de vida, gestão de pessoas, gestão de negócio. Sim. Então, assim, uma pessoa que veio pra mim, eu coloquei na frente dele um desafio. Eu falei, cara, você vai prosperar. Você vai mudar a sua vida aqui. O que ele pediu, que eu vi que ia Você fez. conectar para ele prosperar, eu deixei até ele colocar a mulher dele. Porque muitos gestores falam, não, você vai pôr sua mulher aqui, às vezes você não vai poder. Eu falei, cara, põe. Eu vi que a mulher dele traz muito apoio e segurança para ele. Sim. Olha, e ele já tá indo fortaleceu a família. Para a terceira venda. É como se ele estivesse positivando todos os meses. Ou seja, tá vendendo um imóvel a cada mês. O cara vai terminar com um trimestre mais de 100 mil de comissão. É isso que a gente tem construído. É isso que é a Home Class. Quem quiser se conectar com a Home Class, conectar conosco, é isso. A Home Class é isso. É uma empresa Fala que depois tem causa, as é uma redes. empresa que tem Propósito. proposta, a gente tem muito alinhamento cultural e o nosso foco é levar vocês a ser milionário, com perspectivas de vida. Esse é o nosso foco. Fala as redes sociais, só pra gente... Home No Class, final a gente fala de novo. Home Class Imobiliária, é só entrar no Instagram, tá lá os 3 sócios lá, todos me conhecem no mercado. O seu Instagram, qual é? Daniel Reis, todo mundo me conhece também, pode me procurar, você que quiser fazer transição de carreira, igual minha esposa fez, era uma servidora, largou mais de 14 mil de salário, estável, já tinha 13 anos ali, tinha 2 férias por ano, a gente viajava essas 2 férias, largou tudo, foi um pane na família. O pai dela ficou caótico, porque o sonho do pai é formar o filho. Então ela tinha uma segurança, largou isso. E hoje ela tem uma trajetória imensa, próspera. Se conecta conosco. Nós vamos te colocar no jogo. Você que é um jovem, acabou de formar, não se vê dentro dos mercados, procure a gente. Eu vou te conectar e vou cuidar da sua carreira. Esse é o nosso alvo como empresa. Que massa. Ó, o que você me falou? Da leitura, eu gostei do jeito que você falou. Não é volume de quantidade de livros, mas é ler livro e entender o livro, mesmo que pouco, mas estudar. É porque você é professor também, né? É uma leitura ativa, né? Estudar. Faz psicoterapia, parabéns. Até eu coloco aqui que as pessoas, o que eu faço? Autoconhecimento. Primeira coisa. Terapia. Psicoterapia. Psicoterapia. Vai lá. É vida. As viagens. O que mais que o Daniel usa para você ter essa percepção? A fé. É o mais muita fé, muita né? conexão com Deus, muita conexão.
muita conexão com a minha família, com a minha esposa, a mulher da minha vida. Vocês têm filhos? Tenho um filho, João Augusto, 10 anos. Minha primeira namorada, meu tudo. Que legal, cara. Sou apaixonado, assim. Que legal. Sou muito satisfeito com a minha esposa. Que legal. Então, são praticamente aí 17 anos de casado. A gente casou muito novo. Eu tinha 25, ela tinha 23 anos. Então, a gente se parece, a gente se completa. Então, a gente, ali nós três, a gente toda hora fazendo ciência, fazendo programação, projetos. Então, eu sou uma pessoa muito feliz, Léo. Deus me deu muito. Deus tem me entregado muito. Eu sou uma pessoa... Eu fui um jovem muito feliz. Eu tive... Sim. Com 18 anos, eu tive uma adolescência, como todos têm, ali num bairro, aqui no Aruana 1, aqui pertinho. Sim, pertinho. Ali na Rua do Mossoró, todo mundo gosta de comer lá a comida do Mossoró. Então, eu tive uma vida muito boa, assim, muito simples. Minha mãe era alguém que... Era uma servidora, aquela tia que limpava as salas da escola, ali no Vilmar Guimarães. Olha. Mas minha mãe foi uma mãe única, assim, criou a gente sem pai, somos três irmãos. 3 homens. 3 homens, eu, o Guilherme, o Danilo. O Guilherme está em Londres, o Danilo mora ainda no bairro. Então, assim, minha mãe sempre trabalhou demais, foi servidora. Depois de muitos anos, conseguiu fazer uma transição. Uma amiga nossa conseguiu colocar na CEPLAN, lá no Paço Municipal, para ela ter mais conforto. Mas minha mãe sempre foi CDF, como alguém que trabalhava, sempre uma pessoa de muita causa, entregava ao máximo, nunca usou o serviço público para viver uma vida, sempre entregou muito, nunca, sabe? E minha mãe passou essas características para mim. Então, a minha mãe conseguiu imprimir em mim muito. Minha mãe nunca me poupou, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com 12 anos, eu entregava panfleto, na época de telefonia, era Mericel, depois virou Claro, e eu tinha que entregar esses panfletos, eu ia nessas agências, e eu sempre paguei energia em casa. Então, qual que foi a minha primeira obrigação em casa com 12 anos? Eu saí de casa com 24, eu paguei a energia dos 12 aos 25, era uma família grande. Com 18 anos eu já fazia comprar comida, vamos comprar, né? A gente muito se mistura. Sim. Eu nunca tive carro dentro de casa. Meu avô deixou a minha avó, separou, deixou uma casa no Aruanã, nós fomos criados lá. Era uma casa boa, então a gente não tinha referência masculina nenhuma. Então eu ia no meu avô, talvez em feriados ou nas férias, Sim. Era uma boa referência, mas não tive uma referência em casa. Então, minha mãe sempre foi muito dura comigo nessa questão de trabalho. Então, minha mãe nunca me poupou. Nem ela, nem a minha avó. Então, eu tive que trabalhar muito novo. Sempre gostei de coisas boas. Sempre gostei de roupas boas, carros bons. Primeiro carro eu comprei com meu dinheiro. Não tive ajuda nenhuma. Minha faculdade eu paguei toda com meu trabalho. Olha. Eu pegava 6 ônibus por dia. Nossa. Então, eu tinha 2 horas de almoço, 1 hora eu estudava. Fiz o meu TCC dentro do trabalho, depois fui estagiário da Saneago, porque eu usei o laboratório para fazer. Tá. Aí lá dentro da Saneago tinha muita gente que tinha emprego de político, e eu, como não tinha, eu tinha que ser o melhor, então eu sabia tudo do sistema. Nossa. Eu lembro uma vez que um dos grandes chefias ligou para mim e falou: "Hey, você não quer ser chefe aí dessa?" Não, eu falei: "Eu sou estagiário." Eu falei: "Cara, você é estagiário? Você sabe tudo?" "Você sabe tudo." Eu falei: "Cara, eu tenho que saber tudo, eu não tenho costa quente aqui." Que legal. "Eu tenho que ser bom, cara." Que legal. E aí eu formei, arrumei um emprego, fui dar aula nas regiões mais caóticas, logo surgiu uma oportunidade para ser corretor. Eu lembro, uma empresa muito forte, era um SA, Brasil Brokers. Lá, a agência ficava lá em Aparecida, casa de 74 mil. Eu falei: "Cara, eu vou levar um amigo meu aí e tal." Esse amigo meu tá até lá no Tex, chama Laim. Cheguei lá dentro, senti assim, vi um negócio. Cara, era férias de julho, onde professor de férias. Eu falei: "Eu vou ficar aqui." Tava noivo, minha esposa falou: "Não, cara, não tem emprego fixo." Mas depois ela falou: "Não, eu aceito tal." Ela acreditou, ela sempre acreditou muito em mim. Cara, minha vida mudou. Nossa. Pendurei o diploma. Nunca passei necessidade nenhuma na profissão. Nunca. Que legal. Sempre tive uma média salarial acima de 40 mil. Olha. Nesse negócio. Já saí na capa do Popular em 7 que anos atrás. Então, assim, tem uma trajetória muito linda no mercado. Mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, mudou a autoestima da minha família. A minha mãe das irmãs, era aquela que não tinha um marido. Então, assim, ver o filho se transformar. Então, assim que se honra pai e mãe, né? É você dando certo. Então, assim, há muito tempo, né? Já formei. Eu lembro quando eu fiz o vestibular, minha mãe falou: "Você não vai dar conta de pagar, não faz não." Foi um tapa na cara, mas eu nunca crucifiquei ela, porque era tanta escassez em casa, né? Era comida e ônibus pra gente poder trabalhar. Eu falei: "Mãe, eu vou pagar."
Foi indo, eu paguei, formei. Então, assim, teve ajudas de amigos, de pessoas do ecossistema, teve. Mas deixa eu te falar, teve muito esforço. Teve muita vontade de ser rico, teve muita vontade de ser milionário, de prosperar. E eu tô ainda nessa, e não vou parar nesse caminho de ser milionário. Que é aí de prosperar, de ser rico. Que eu quero que você fale. O que você vai fazer? Eu tô incomodado que você tá fazendo um negócio meio fechado, só para vocês. Próximos passos pra você abrir para nós aí. Ou um curso, para essa mente sua. Aqui já começou, né? Nós já vamos... Não, mas o que você vai fazer pro mundo, assim? Não, eu tô me para levar essa cabeça sua. Eu vou monetizar todo esse conteúdo de forma muito nobre, de forma muito inteligente, com pessoas muito sérias. Vou começar a tocar o terror mesmo, levar essa mente milionária, pegar todos esses jovens, essa geração que precisa sair dessas carreiras que estão adoecendo eles, que estão tomando remédios. Você que é da área de comodismo, né? Você que é da ciência, da psicologia, da terapia, você já clinicou por muitas vezes, você sabe que tem gente que está amarrada por conta de uma carreira que tem nada a ver com ela e precisa de alguém para puxar. Então eu quero ganhar muita grana com isso? Quero e vou ganhar, mas eu quero mudar. Trazer uma turma também. Eu quero trazer essas pessoas para cima. Vou puxar as pessoas para cima. Que é o Reis, é o jeito Reis de fazer. Sim. É a minha característica, é a minha identidade. Já tem até um nome assim, ó. Você pode fazer uma mentoria daqui a um tempo. Mentoria Reis dos Reis, né? Que aí você vai fazer um monte de reis e tem o reizão lá dando. Pô, mentoria Reis dos Reis, o livro Reis dos Reis, né? Teve algum assunto, alguma coisa que a gente não falou, que você gostaria? Pra gente, assim... Cara, eu queria abrir aqui, aproveitar esse momento público, que tudo isso aqui tá aí para todo mundo assistir. Eu queria convidar você que quer mudar a sua vida, você quer prosperar. Eu não sei se faz sentido se conectar comigo, eu sou isso mesmo. Eu, se fosse você, me conectaria. Eu, se fosse você, iria, viu? Pessoal, vem trabalhar comigo, vou te colocar no jogo, vou cuidar de você, construir sua carreira. Esse é o meu alvo. Nós temos pessoas extremamente capacitadas, além de mim. Tem pessoas que vão te colocar para ter performance. E é só validação de vidas sendo transformadas e vivendo prosperidade. Nós temos muito aí narrativa sobre felicidade. Felicidade, sabe o que é? Prosperidade. Não é isso. Felicidade é prosperidade. É você vendo a sua mulher feliz, o seu filho estudando bem, é você escalando todo ano, você saindo de um degrau, rampando o outro. Talvez é um degrau só que você sobe, mas isso é felicidade. É você saindo da depressão, vencendo o pânico, é você começando a treinar, que era sedentário, é você trocando um carro, que estava com um carro que precisava trocar, é você entrando na sua casa própria, cada um na sua medida, cada um no seu estágio, no seu time. E esse negócio faz isso com a vida das pessoas. Pode falar? A profissão é foda, a profissão é boa mesmo. A profissão dá dinheiro pra caralho. A profissão é muito boa. Essa profissão nossa é próxima. Estou te falando da terceira praça que mais vende hoje no Brasil. Estou te falando do maior canteiro de obras da América do Sul. Goiânia? Goiânia. Nossa. Goiânia está ranqueada. Saiu os dados da ADEME de 2024. Foi ranqueada. Cidade que está ranqueada em terceiro. Nós estamos em terceiro no pódio no Brasil. Passamos Brasília, passamos BH, passamos Paraná. Nós perdemos hoje para São Paulo e Rio de Janeiro. Em volume de vendas, nós não perdemos para nenhuma capital no Brasil. Cidade mais rica do Brasil, que mais cresce, ancorada no agro. Nós temos agro não só de Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Bahia. Nós temos o agro de Minas. Pessoal, Goiânia é a cidade mais desejada no Brasil. Mais de 30 executivos com per capita acima de 50 mil muda para Goiânia todos os anos, desde 2020. Vocês têm noção desse dado? Nós somos a nova Dubai. A cidade mais segura do Brasil. Nós somos a Miami do Brasil sem mar. Isso aqui é um negócio que vocês não têm noção. Selic vai estourar esse ano, Goiânia não tem dificuldade de vender. Os imóveis de Goiânia não param de valorizar. Cidade extremamente organizada. As melhores incorporadoras da América do Sul estão em Goiânia. São fundadas em Goiânia. Aconteceu tudo em Goiânia. Então, assim, é uma cidade que não deve nada para ninguém no mercado imobiliário. Pra você não falar que ele tá aqui mentindo, ele tava falando, eu tava procurando. Eu fui em um evento só para alguns convidados e nesse evento estava o diretor de planejamento
do Banco do Brasil, lá de Brasília. Ele estava aqui. E ele foi fazendo o decorrer de alguns estados e a força de cada estado dentro da economia, né? E uma projeção dentro do ano atual, até passado as eleições, até 2027. Goiás... Eu vou ler para você, tá? Eu tirei foto do slide dele. Goiás, que o Daniel falou aqui. Você tá no lugar certo, bicho. Goiás se destaca com expansão de obras na construção civil na maior parte do território brasileiro. O novo celeiro de obras é aqui. Então, de 0 a 100% do que tem de condição de obras do Brasil nos próximos 3 anos, 40%... Cara, é muito doido. É Goiás. Eu falei assim, é muito doido. E aí ele fez o recorte, né? Depois eu te mandar esse slide aqui. Maravilhoso. O diretor de planejamento do Banco do Brasil. E ele tem todos os dados. dados. E aí ele tem tudo. Ele tem todos Porque os aí ele pega da caixa, ele pega de ele tudo. Tem tudo. Eles têm tudo empírico, é tudo ciência conexão. aí. E aí quando ele falou isso, eu falei, caramba, né? Meu pai morreu, bicho. Não podia ter morrido. Meu pai era pedreiro, né? Falei, pô, volta aqui que nós temos muito trabalho. Goiás, Nossa. Eu costumo falar que Goiás tem uma atmosfera diferente. Tem algo diferente na cidade. Aqui é diferente. Goiás é um negócio diferente. E o mais interessante, a gente investe muito em treinamento, a gente viaja demais todos os anos, várias vezes por ano. Você chega em qualquer imersão. De onde vocês são? Sou de Goiânia. Eu cheguei há 2 anos atrás, eu estava em Miami, fui fazer um benchmark, vocês são, sou de Goiânia. Cara, é um empoderamento. Cara, a sua cidade é muito massa. Que legal. Cara, a sua cidade é muito rica. Eu amo aquele lugar. Eu tenho muito orgulho de falar. Cara, não, e chega um momento que você não precisa mais falar. Eles começam a narrar a cidade como um todo, eu fico até constrangido. Entre os outros, a sua cidade não tem comunidade. A sua cidade, o seu saneamento é top. Cara, a sua cidade não para. Legal. Cara, eu tenho vontade. Hoje, segurança, né? Não, nós fomos na imersão agora, eu e um colaborador nosso. Chegou lá em São Paulo, tinha algumas empresas querendo replicar o seu negócio em franquia, uma empresa gigantesca. Tinham 4. Cara, eu quero levar a minha indústria para Goiânia. Eu tô já negociando com o pessoal, algumas áreas. Falei, quanto você fatura? Eu faturo 1 bi. Falei, cara, de onde você tá? Eu tô nesse estado X. Falei, cara, esse estado vai perder vocês, vão perder impostos, vão perder trabalhos por conta do nosso estado e da capacidade que a nossa cidade tem. Essa cidade é uma cidade diferente, é disruptiva, o que nós vivemos em Goiânia. Redes sociais, de novo, da Home e sua, para quem quiser falar com vocês. Home Class Imobiliária, é só você entrar no Instagram, vai entrar na hora, é a única que tem no Brasil. Daniel Augusto Reis, é só entrar lá, você entra na minha bio, vai sair ali, é só clicar, já entra no meu WhatsApp. Meu telefone 62 98144 2862. Conecta comigo. Palestra, bate-papo, construção de carreira. A gente pode fazer grandes coisas juntos. Show. Obrigado, meu irmão. Foi prazer. Maravilhoso. Bom demais falar com alguém que... Davi, o que você aprendeu aqui? Entregar. Rapaz, vai comprar uma casa, um apartamento? O que você quer? Rapaz, eu gostei foi da comissão, viu? Dá muito dinheiro mesmo, cuidado, porque senão o Mason vai bater na gente. Eu até pensei, se o Davi inventar, né? Vamos ver se a gente faz um bem bolado, se o Mason, tipo assim, divide, entendeu? Aí faz os lançamentos. Beleza? Ó, pra você que chegou até aqui, vai lá no YouTube, né? Segue a gente. Quem se conhece, cresce. Vamos trazer mais uns feras aí. Depois vamos fazer um com vocês 3. Vamos sim. Os 3 sócios, pra gente fazer um bate-bola bem dinâmico. São gigantescos. Eu acho que vai ser pessoal foda. Muito grande. Vamos trazer essa pauta que você fala, principalmente da construção dos times, ela tá muito forte. E aí a gente tem que meio que quebrar esses mitos, que foi o que eu gostei muito que você falou. Porque às vezes a pessoa assim, nossa, o cara é brabo demais. Eu falei, então, mas você quer ganhar 100 ou você quer ganhar 1 milhão? Você ganhar 1 milhão, a energia é outra. Tem que pagar o preço, né? Você quer ir para Porto Seguro ou você quer ir para Maldivas? Você quer ir para Cancún? É o que eu falo para eles. É isso. É isso. Um abraço. Valeu.